Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de agosto, quinta-feira, na 18ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje a igreja celebra, neste dia, a festa da Transfiguração do Senhor, 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. Porque é uma tradição antiga em que Jesus se transfigurou diante dos discípulos 40 dias antes de entrar na sua paixão. Então, como a igreja celebra no dia 14 de setembro a festa da exaltação da Santa Cruz, hoje, dia 6 de agosto, faz esta festa da transfiguração do Senhor. E a primeira leitura é do profeta Daniel, capítulo 7, esta visão do Filho do Homem, figura de Jesus, do Messias, que desce do alto como uma figura, como eu diria, majestosa, não? Que desce e recebe todo o poder, honra, glória, realeza, poder eterno para julgar, para reinar, etc. É uma visão um pouquinho do que é a missão de Jesus. Ele veio na pobreza, na nossa fragilidade, na nossa humanidade, e escondeu a sua divindade, a sua majestade na nossa humanidade. Então, claro, quando caminhou aqui como homem e foi crucificado, ninguém viu a sua majestade, a sua realeza. Né? Ainda mais quando Jesus declara aos discípulos que ele terá que entrar na cruz, na morte, para realizar a obra que o Pai o encarregou de fazer. Quando anuncia a cruz, a sua paixão. Né? Se a gente pega lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o primeiro anúncio da paixão em Mateus, o escândalo de Pedro. Senhor, que isso não aconteça, porque Jesus vai dizer, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, etc. Será preso, sofrerá muito, morrerá, etc. Os discípulos ficam escandalizados, estão esperando que Jesus seja o libertador, o salvador, um Messias, um forte guerreiro, um valente. E agora está falando de cruz, de sofrimento, de morte. Que dificuldade. Por isso, para fortalecer os discípulos na fé e ajudá-los a entender que é verdade, Cristo passará pela morte, pela cruz, pela paixão, mas que também vai ressuscitar, vai vencer a morte. Por isso que o Evangelho, que é o centro da liturgia de hoje, que é de Mateus, capítulo 17, que é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus que leva consigo Pedro, Tiago e João, não? Sobe a um monte alto e ali é transfigurado. O rosto de Jesus brilhou como o sol e as roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, de alguma maneira, os discípulos estão escandalizados com a cruz, com o sofrimento, com a morte, com tudo isto, como eu e você. Tantas vezes não aceitamos o sofrimento, a morte, nos rebelamos, sei lá, ficamos escandalizados. E esse escândalo da cruz é o que o demônio usa para nos enganar e fazer-nos duvidar do amor de Deus. Por isso essa festa da transfiguração veio em ajuda dos discípulos, mas vem em nossa ajuda também. O Senhor quer ajudar-nos, manifesta esta transfiguração, esta manifestação, né, de alguma maneira, daquilo que Ele é, a sua natureza, aos discípulos, para ajudar você e a mim. Porque Ele é como dizendo, olha, é verdade, tem morte, tem cruz, tem sofrimento, mas eu vou destruir a morte, eu vou ressuscitar da morte, e esta transfiguração de Jesus é aquilo ao qual nós somos chamados também. Ter um corpo transfigurado, glorioso, ressuscitado, participar dessa glorificação também do nosso corpo, da nossa carne. Por isso que Jesus aqui, ao se transfigurar diante dos discípulos do Monte Tabor, aparece como, eu diria, um pouco este
como o Senhor, como alguém majestoso, reluzente, e aparecem duas figuras, Moisés e Elias. A lei, simbolizada em Moisés, e Elias, simbolizado os profetas, que conversam com Jesus, né? Porque sabem da morte iminente, dirá outro evangelho, conversarão com Jesus sobre a sua paixão que está próxima. E aqui Pedro toma a palavra e nem sabe direito o que diz. É bom ficarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Claro, pobrezinho de Pedro, depois de escutar da paixão, de cruz, de sofrimento, ver aquela cena, aquela maravilha, aquele espetáculo, para que descer do monte? Para que ir lá com o povo, confusão, o povo querendo milagre, aquela muvuca aperta? E olha aqui que maravilha! Não vamos descer, vamos ficar aqui. Pedro, ainda que não saiba o que está dizendo, mas é o desejo do nosso coração. O nosso coração não foi feito para a morte e para o sofrimento, foi feito para viver em Deus, para a vida com Deus, para a vida maravilhosa com Deus, que é para isso que a gente caminha. Ainda que por aqui, por enquanto, temos combate e lutas. E o Senhor se transfigura para nos ajudar, nos animar, né? Ele diz que aparece uma nuvem, encobre os discípulos, e da nuvem sai uma voz: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E é isso que a gente tem que fazer, escutar a Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos, o Evangelho, para que eu de verdade escutando, vá matando em mim o homem velho, as paixões, os desejos, para que meu corpo seja pouco a pouco transfigurado. A morte, né? Se eu vivo em Cristo, meu corpo depois será ressuscitado, transfigurado, transformado. Nós professamos no credo que nós vamos ressuscitar em corpo e alma. Um corpo glorioso, novo, né? Transformado pela ressurreição de Cristo. Então, por isso que, como diz São Paulo numa carta, os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com a maravilha que será depois, na ressurreição. Então, aprender a combater, né? E que essa transfiguração nos ajude. E os discípulos, ao verem a nuvem e a voz, ficaram quase como mortos. Jesus tem que ajudá-los a levantar, eles não veem mais ninguém, não? E Jesus pede que não contem a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. É uma ajuda ainda na carne. Os discípulos só vão entender o que é a transfiguração depois da ressurreição. Eu espero que nós, que já temos a alegria de conhecer todos os fatos, possamos nos alegrar hoje. É verdade que estamos passando por um sofrimento, pandemia, tanta bagunça, isolamento social, enfim, tanta coisa, e parece que ficamos angustiados. Não, olhar hoje para a transfiguração. O Senhor nos anuncia que o que Ele quer é algo maravilhoso para nós. Sim, que passa pelo sofrimento, passa pela angústia, mas que o que Ele tem pensado para nós é a ressurreição, é a vida nova, é a vida eterna. Eu espero que o Senhor nos ajude de verdade a acreditar, a professar e a viver aqui como ressuscitado, ainda que, como diz São Paulo, tantas vezes parece que levamos em nosso corpo morrer de Jesus, mas para que se manifeste em nós que Ele está vivo, está ressuscitado, de verdade, carregar, sim, as marcas da paixão, mas sabendo que eu já tenho a ressurreição como garantia. Serei transformado, transfigurado. Eu espero que seja isso que a gente acredite hoje, e isso nos anime, nos fortaleça em meio de todos esses combates que estamos vivendo atualmente. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu que nos ajuda hoje com a transfiguração do teu Filho, para nos animar, para fazer a gente acreditar na vida nova que tu tens preparado para cada um de nós, essa transformação que queres realizar em cada um de nós. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito para que possamos combater e um dia estar contigo no céu, transformados
na natureza, na tua natureza, natureza divina. E que tu possas de verdade fazer participarmos desta natureza que tu, com a ressurreição do teu Filho, nos convida a participar. E te pedimos por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro na reflexão da Palavra de Deus.